Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela estamos com o índice Dow Jones no tempo gráfico de 1 hora e vamos aqui fazer as nossas marcações, as nossas atualizações, melhor dizendo, das marcações que deixamos na semana passada. Então, essas regiões aqui abaixo, na zona de demanda, elas continuam ainda servindo para a gente como referência. Então, nós vamos esticá-las aqui, vamos estar utilizando elas para essa semana ainda. Percebam que o preço ele ainda não mitigou na estrutura, ele continua trabalhando lá na parte superior com a expectativa de continuar a movimentação ascendente. Tá? Então, aqui vamos ficar de olho nessas regiões que elas serão utilizadas no futuro. Aqui a nossa linha vertical, vamos trazer aqui para marcar o início dessa nova semana e agora trazendo aqui, dando um zoom in no gráfico, é o que importa, primeiramente, né? O que a gente esperaria, pessoal, para uma movimentação, para corrigir essa estrutura? Por que esses pontos de interesse estão aqui abaixo? Porque possivelmente com o rompimento de um fundo aqui, nós teríamos uma movimentação de correção. A gente percebe que a semana ela ficou praticamente aqui lateral, o preço não sai da região, não rompeu o fundo, então a nossa expectativa aqui é que continue em movimento ascendente, tá? Vindo romper. Caso nós tenhamos rompimento desse topo, nós estaremos validando um outro fundo, que tecnicamente, aqui graficamente, fica no mesmo ponto, essa região de fundo, e quando rompida nós teremos aqui a correção dessa estrutura de alta que está sendo formada, ok? Agora então vamos analisar essa região. A gente já sabe que para o preço fazer a correção ele precisa romper aqui o fundo, porém a tendência de alta, e se ele continuar renovando o topo, a gente segue aqui a expectativa da movimentação, tá? Então, para operar na venda, precisamos do rompimento de fundo. Para comprar aqui embaixo, comprar mais barato, precisamos com que haja o rompimento do fundo e haja um movimento de mitigação. Até isso não concluir, isso não acontecer, a gente continua comprando, tá? Trabalhando com a expectativa de alta aqui dentro dessa região, ok? Vamos a um zoom in aqui. Na semana passada nós deixamos duas possibilidades. A segunda possibilidade, o que estava desenhada, seria uma formação de um rompimento do fundo e a volta para testar a oferta, dando continuidade no movimento de baixa. Mas precisaria haver o rompimento de um fundo. Então, essa expectativa de rompimento de fundo, a gente pode trazê-la para essa próxima semana também. Quando houvermos visivelmente o rompimento de um fundo, nós estaríamos validando as regiões de topo e poderíamos estar trabalhando na venda. Bom, essa seria a segunda expectativa. Eu vou deixar aqui a segunda expectativa ainda porque nós estamos com a primeira expectativa ainda atuando. Olhem só, a setinha estava lá, que seria um movimento de alta após tocar aqui nessa região de demanda. Estávamos utilizando uma estrutura secundária, uma demanda secundária. Por quê? A nossa demanda principal ela está lá embaixo naqueles pontos de interesse que nós marcamos e atualizamos no início deste vídeo. Porém, utilizando uma análise secundária, uma movimentação secundária, nós estamos fazendo aqui o rompimento de topo. Então, o rompimento de topo valida a região de fundo. E aqui a gente deixou uma região de bloco de ordens, uma região de demanda, que poderia estar atuando na continuidade do preço. Então, a nossa primeira expectativa deixada na semana passada, ela ainda está acontecendo. E pelo fato dela ainda estar acontecendo, nós não temos muito o que atualizar e o que pensar aqui no gráfico do Dow Jones. A não ser a continuidade da movimentação de alta com o rompimento deste topo. Tá? Então, a expectativa é que ele venha romper este topo aqui. Quando ele romper este topo, pessoal, ele vai estar validando a região de fundo.
tá? Ele vai estar validando mais esta região. Porém, a gente percebe que não tem uma agressão muito forte, gerando um bloco de ordens bonito, né? E aqui a gente percebe que a região que a gente utilizou aqui atrás, ela já foi mitigada várias vezes. Porém, tem muita defesa compradora aqui nessa região. Os compradores estão defendendo. Então, se ele não conseguiu capturar a liquidez abaixo, ele vai o quê? Capturar a liquidez interna e possivelmente a liquidez aqui externa. Tá? Então, a expectativa é que ele venha romper a região de topo. Porém, a gente tem um belíssimo bloco de ordens aqui na região do topo dessa estrutura. Mas, como o fundo não foi rompido, nós não temos a validação desse bloco de ordens. Então, eu não trabalharia com vendas aqui nesse bloco de ordens, tá? Não trabalharia com vendas no formato que estamos aqui com essa estrutura. Por quê? Tem um bloco de ordens bonito, seguido de uma ineficiência? Tem, mas não houve o rompimento de fundo. Então, eu precisaria ter este desenho aqui, pessoal. Isso aqui precisaria ter acontecido. O rompimento de um fundo e a volta do preço como ele está fazendo aqui. Voltar, tocar, aí sim nós poderíamos vender ali com mais tranquilidade. Do jeito que está, eu não venderia aqui em cima. Tá? Do jeito que o gráfico está se mostrando, eu apostaria muito mais no rompimento dessa região. Ele pode romper e depois voltar, né, fazendo aqui uma microestrutura de baixa. Tá? Pode acontecer isso. O rompimento lá do topo e depois o rompimento de um fundo secundário. Aí trabalharíamos com o quê? Com a expectativa dessa movimentação, após o rompimento do topo, após a violação de um fundo secundário, dele trazer o preço até aqui embaixo. Aí a gente analisa como ele vai se comportar aqui nessa região. Ok? Então, no Dow Jones não temos muito o que atualizar. Tá? Fica aqui essa informação gráfica apenas com a expectativa da continuidade no movimento de alta conforme o primeiro cenário que a gente já deixou presetado na semana passada. Inclusive, eu ainda estou comprado nessa região, estou comprado nesse trade. Né? Eu comprei aqui nesse bloco de ordens. O preço andou legal, voltou, andou, ficou aquela história. Fica rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre. Mas agora, com a falha do rompimento do fundo, a expectativa é que ele venha romper o topo. Tá? Então, estou nesse trade ainda e aguardarei mais informações gráficas para poder fazer uma atualização com mais precisão. Ok? Na tela estamos com a paridade Euro-USD no tempo gráfico de 4 horas. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês das nossas marcações efetuadas na semana passada. Bom, pessoal, nós tínhamos aqui alguns pontos de referência, tá? Estou aqui no gráfico de 4 horas para a gente conseguir ter uma visão um pouco mais ampla aqui do gráfico, das informações que nós temos. E nós tínhamos aqui, eu estava trabalhando aqui com uma referência nessa estrutura aqui, com a expectativa de que o preço poderia capturar a liquidez contida nessa região, trabalhar essas ineficiências e continuar o seu movimento de alta. Porém, a gente percebe que a semana ela ficou um pouco chata, até por conta ali do aguardo das notícias do payroll, capturou a liquidez toda represada aqui, mitigou todos os pontos de interesse que eu havia selecionado aqui com vocês, chegando na extremidade da estrutura. Percebam, pessoal, que a gente está na mesma estrutura. O preço ele está trabalhando lateralmente, tá? Ele está trabalhando dentro desse range. Aqui, essa região de topo, ela não rompeu o topo anterior, ela apenas fez uma violação. Então, nós não tivemos a atualização de uma referência, tá? Uma nova estrutura sendo formada. Eu estava utilizando essa região aqui como uma região secundária com a expectativa da continuidade do movimento. Porém, a necessidade aqui de captura de liquidez e o preço chegando até a extremidade da estrutura prevaleceu. A gente percebe aqui que um candle da notícia foi um candle bem forte, bem direcional. Esse candle, na minha visão, acaba sendo um candle de exaustão e um candle que foi apenas para captura de liquidez. Então aqui agora eu aguardo um movimento corretivo, um movimento de alta.
tá? Aguarda aí um movimento de alta. Bom, vamos fazer aqui as marcações, vamos atualizar aqui a nossa linha vertical aqui para o início dessa semana. Esses pontos aqui, como eles foram todos mitigados e nós estávamos aqui com... Deixa eu tirar essa deriva. Estávamos aqui com as setinhas, pessoal, ó, todas aqui, ó, tá? Referenciando uma possibilidade de movimento, de alta. Aqui elas já não vão ser mais, né, necessárias para nós. Esses pontos aqui também não temos mais a necessidade de analisá-los. Bom, a gente está bem na extremidade da movimentação. E aqui o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o IFR. Percebam que o IFR ele está em região de sobrevenda, tá? No gráfico de 4 horas, região de sobrevenda. No gráfico de 1 hora, já bateu região de sobrevenda, tá? No 15 minutos, vocês vão dar uma olhadinha. No 15 minutos, bateu região de sobrevenda ali depois do payroll, da divulgação. Vamos ver como que estão as médias aqui nessas regiões, tá? As médias ancorando bem o preço na ponta vendedora. Ó, o preço já abre com um gapzinho de baixa. Numa hora, as medianas aqui, ó, dando ancoragem no preço, tá? Vamos lá então. A gente tem informação que o preço está em região de sobrevenda, tá? O que a gente aguarda aqui nessa movimentação? Ficaríamos de olho, tá? Eu ficaria de olho para comprar, por mais que eu tenha aqui um viés comprador, o preço já está esgotado, mas para comprar eu precisaria que ele tenha pelo menos o rompimento dessa região aqui, ó. Ele precisaria romper esse topo, tá, pessoal? É de extrema importância que um topo seja rompido para que dê validade à movimentação compradora. Senão a gente continua com a expectativa vendedora aqui para a paridade, tá? Para o Euro-USD. A gente precisa ter o rompimento de um topo, tá? Caso o preço não rompa o topo e continue fazendo seu movimento descendente, tá? Ele venha para violar o fundo, ele vai precisar voltar também para testar a oferta, e na volta do teste de oferta a gente entraria vendendo, tá? Dando continuidade aqui na movimentação vendedora. A gente pode até já deixar marcado o último candle aqui, ó, comprador, antes de continuar o movimento descendente. E a gente pode deixar um texto aqui dentro dessa caixa, tá? POI, ponto de interesse, tá? Validado se o fundo for rompido, tá? Então, essa região aqui a gente vai utilizar se o fundo for rompido, ok? Que fundo? Este fundo aqui abaixo, tá? Então, este ponto aqui de interesse, este POI, vou até fazer assim, ó. Precisa romper esse fundo, tá? Se este fundo não for rompido, a gente vai trabalhar com a expectativa aqui de rompimento. E nessa movimentação de rompimento, precisa gerar uma intenção aqui abaixo, nessas regiões, tá? Aqui, ó, temos uma região aqui que a gente pode ficar de olho também, tá? Então, fica meio estranho aqui, tá, pessoal, os desenhos, né? Pô, marcação. É porque a gente tá no meio termo. Eu não posso chegar aqui para vocês e fazer uma análise apenas dando aqui o rompimento de alta, né? Para um viés comprador. Porque o preço pode continuar caindo. Se o preço continuar caindo, a gente vai seguir a tendência, vai seguir aqui o order flow vendedor e continuar operando na ponta vendedora. Só que se ele rompe o topo, ele vai me validar a região de topo. E aqui eu tenho já um ponto de interesse aonde que o preço pode vir buscar, tá? Então o preço pode vir buscar essa região. Ele faria esse desenho assim, mais ou menos. E se ele romper, ele faria esse desenho aqui.
tá? Vou até escrever aqui. Para a reversão. Para a reversão. Para continuidade. Ok? Então, se o preço continuar o movimento descendente, ele vai romper o fundo, volta, testa a demanda, e testa a oferta e a gente vende. Se o preço fazer a reversão, ele volta, testa a demanda, a gente compra. Tá? Então, na minha visão, ele precisa fazer uma correção. É saudável. Não seria saudável ele continuar um movimento vendedor aqui depois desse movimento forte, tá? De agressivo. Tanto que se a gente colocar aqui, a gente percebe que nesse candle, olha só o buraco de negociação que teve aqui, ó. Não teve precificação nessa região, então o preço precisa voltar aqui, fechar essas negociações, tá? E possivelmente se ele volta nessa região com intenção, com força, demonstra intensidade para compra. Agora, se ele começar a subir aqui vagarosamente, né, deixando pavis superiores, aí invalida uma possível movimentação compradora. Tá? Precisamos do rompimento do topo, mas precisamos do rompimento do topo com intenção. Não adianta ter o rompimento do topo sem intenção. Né? Ele faz aquele movimento lateral feio. Aí não seria um movimento para reversão, tá? Seria um movimento apenas para corrigir e depois continuar o movimento vendedor. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó, vamos botar no gráfico de 4 horas, vamos ver se a gente encontra alguma referência aqui para trás. Ó, a gente tem esse ponto aqui, ó, a gente pode considerar ele sendo um grande bloco de ordens. Deixa eu ver se no gráfico de 1 hora a gente consegue refinar. Ineficiência, um bloco de ordens. Então pode haver captura de liquidez nessa região, tá, pessoal? Então, caso tenha uma continuidade do movimento vendedor, observem o preço vindo até esse ponto, tá? Até essa região que a gente acabou aqui de marcar, tá? Aqui seria um bom ponto de parada, tá? Para possivelmente depois uma possível reversão de mercado. Então, continuando a movimentação, aqui no comecinho já do 1.09 280 já começa a ser um ponto interessante para o preço buscar o seu fundo, tá? Então, é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessa nossa análise, desse nosso panorama de mercado. Espero também que você tenha absorvido aqui algum tipo de conteúdo, algum tipo de skill, de detalhezinho que possa auxiliar você no seu dia a dia. Ok? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.